Oi, oi, seja muito bem-vindo ao meu podcast Doses Diárias de Autoterapia. De sua vulnerabilidade virá sua força. Essa frase, atribuída ao Freud, um grande pensador da psicologia, carrega uma ideia profundamente humana. Aquilo que mais tentamos esconder, evitar ou endurecer dentro de nós pode justamente se transformar em uma das maiores fontes de transformação psicológica. Para muitos neurodivergentes, essa reflexão atravessa lugares extremamente dolorosos, porque crescer diferente em um mundo pouco preparado para acolher essas diferenças, frequentemente faz a vulnerabilidade ser confundida com defeito. Mas a vulnerabilidade não significa fraqueza. A palavra vulnerabilidade vem da ideia de aquilo que pode ser ferido. Ser vulnerável é possuir partes expostas, sensíveis, permeáveis, humanas. É ter áreas internas que sentem profundamente os impactos do mundo. E muitos neurodivergentes sabem exatamente o que isso significa. Um comentário que permanece ecoando por dias em ruminação. Uma rejeição social que atravessa o corpo inteiro e colapsa. Uma crítica que não fica apenas na mente, mas parece atingir o organismo e gerar crises ansiosas. Uma mudança inesperada que desorganiza completamente o emocional. Um ambiente caótico sensorialmente que produz exaustão física real. Uma sensação constante de inadequação por perceber o mundo de uma maneira tão distinta. Há vulnerabilidades emocionais, sensoriais, sociais, executivas, comportamentais, afetivas. Existe a vulnerabilidade de quem sente demais, a de quem pensa demais, a de quem percebe detalhes que as outras pessoas não percebem, a de quem se apega profundamente às coisas, a de quem se sobrecarrega tentando corresponder, a de quem possui um sistema nervoso mais responsivo aos estímulos do ambiente. Muitos adultos neurodivergentes passaram anos tentando amputar essas partes de si mesmos para sobreviver, tentando endurecer o sentir, tentando não demonstrar intensidade, tentando parecer menos afetados, menos sensíveis, menos diferentes, porque em muitos contextos a vulnerabilidade foi recebida com deboche, com invalidação, com punição, com abandono. Então nasce uma crença perigosa. Se eu sentir menos, eu sofrerei menos. Mas organismos humanos, e principalmente neurodivergentes, não funcionam assim. Quando alguém tenta anestesiar vulnerabilidades, frequentemente anestesia-se junto capacidades profundamente humanas, como a criatividade, a conexão emocional, a autenticidade, a empatia, a imaginação, a espontaneidade, a capacidade de encantamento, a profundidade afetiva, a reflexão existencial. A mesma sensibilidade que faz alguém sofrer intensamente também pode ser a mesma que permite criar arte, perceber nuances, amar profundamente, inovar algo e criar de maneira revolucionária, conectar ideias complexas, captar sutilezas emocionais, construir soluções muito inovadoras, proteger pessoas, enxergar beleza onde quase ninguém vê. A vulnerabilidade e a potência muitas vezes nascem de uma mesma raiz. Talvez o problema nunca tenha sido sentir profundamente. Talvez o problema tenha sido viver em ambientes que transformaram a sensibilidade em ameaça. Existe uma mudança de ótica muito importante no processo de amadurecimento emocional neurodivergente. Sair da lógica do déficit absoluto e começar a enxergar também os recursos existentes dentro de si mesmo. Isso não significa romantizar o sofrimento, não significa negar as dificuldades reais, não significa fingir que não existe prejuízos funcionais, crises, esgotamentos ou dores legítimas, mas significa compreender que o ser humano é maior do que suas faltas, suas fraquezas, suas dores. Muitos neurodivergentes cresceram olhando apenas para o copo vazio. Aquilo que falta, o que não conseguem fazer igual, o que está falhando, o que esqueceram de fazer,
o que não conseguiram sustentar, o que eles não entregaram, o que eles não conseguiram performar, o que eles não alcançaram. A mente passa, então, a funcionar como uma lupa direcionada apenas para insuficiências. E quando alguém vive muitos anos nesse estado, nessa lente, ela perde progressivamente a capacidade de perceber os seus próprios recursos internos. A pessoa olha para si e vê apenas rachaduras, sem perceber a estrutura inteira que continuou sustentando a sua existência, apesar de tudo que ela passou. Mudar a ótica não é negar as rachaduras do corpo, do copo. É perceber que ainda existe água dentro dele, que ainda existe vida dentro dele. É perceber que sobreviver também revela força. A força na capacidade de recomeçar depois do colapso, a força em continuar tentando se relacionar mesmo depois de rejeições dolorosas, a força em pedir ajuda depois de anos acreditando que precisava resolver tudo sozinho, a força em reconhecer limites antes do corpo adoecer mais uma vez, a força em sustentar a autenticidade em um mundo que frequentemente recompensa máscaras. A força em não permitir que a própria sensibilidade seja completamente destruída pela dureza do ambiente. Talvez muitos neurodivergentes tenham sido ensinados a olhar para si mesmos apenas pela lente da incapacidade. Mas o mesmo cérebro que se desorganiza em alguns contextos, pode ser extraordinariamente sofisticado em outros. O mesmo sistema nervoso que sofre sobrecarga pode possuir profundidade emocional rara. A mesma mente que rumina também pode ser a mente que cria. A mesma intensidade que esgota também pode ser aquela que move transformações. A questão não é fingir que o corpo está cheio quando ele não está. A questão é parar de agir como se ele estivesse completamente vazio. Porque existe uma violência silenciosa em nunca reconhecer aquilo que continua vivo dentro de si. E talvez seja justamente aí que a vulnerabilidade começa a se transformar em força. Quando a pessoa deixa de olhar para sua sensibilidade apenas como um lugar de dano, de sofrimento, de angústia, e começa a enxergá-la também como fonte de humanidade compartilhada, profundidade, percepção e principalmente potência. Se a sua vulnerabilidade ela tá aí ativada nesse momento, espero que sua vulnerabilidade não precise continuar sendo apenas um lugar de dor. Que ela possa se tornar o ponto de partida para uma relação mais gentil consigo mesmo e para uma vida construída com mais consciência e autocuidado. Se você quer aprender de forma prática e baseada em evidências científicas, e principalmente em terapia do esquema, a como desenvolver esse processo, clique agora no link da descrição da bio e conheça tudo, saiba todos os detalhes sobre a formação em autoterapia para adultos neurodivergentes. Talvez esse seja o primeiro passo para descobrir que existe muito mais força dentro de você do que a sua história permitiu enxergar até agora.